Escolhido. No momento em que o Espírito Santo entra em você, uma revolução silenciosa começa. Você pode começar a perder coisas que antes valorizava, amigos que não vibram na mesma frequência espiritual, hábitos que antes te davam prazer e até partes de você mesmo que não se alinham com a sua nova natureza. Mas o que você ganha em troca não pode ser explicado com palavras, só pode ser vivido. A primeira evidência de que este visitante divino fez morada em seu coração é a mudança na sua relação com o pecado. De repente, aquilo que antes era atraente não apenas parece errado, mas estranho, como vestir uma roupa que não te serve mais. Você até pode tentar voltar aos velhos padrões por força do hábito, mas algo dentro de você resiste. Uma nova consciência que te acusa e te chama para um padrão mais elevado. Esse algo é Ele, o Espírito Santo, te ensinando a linguagem do céu. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, declara: Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A presença do Espírito não te impõe regras, ela te dá um renascimento. Ele começa a reescrever a sua identidade, não pela força, mas pelo fogo da sua presença. Essa transformação de identidade que começa quando o Espírito Santo entra em nós é o maior milagre do Evangelho, e é apenas o começo da jornada. Ele não vem apenas para nos limpar do pecado passado, mas para nos capacitar para uma vida sobrenatural no presente e no futuro. A presença dele em nós é a garantia de que não estamos mais sozinhos em nossas lutas e decisões. E se eu te dissesse que o Espírito Santo não quer ser apenas uma visita ocasional em sua vida, mas o morador permanente do seu coração, pronto para te guiar, te fortalecer e te encher com o poder de Deus a cada momento. Antes de revelarmos as 5 grandes coisas que Ele faz quando faz morada em nós, eu quero que você tome uma atitude de entrega total. Pare o vídeo por um instante e escreva com fé aqui nos comentários: Espírito Santo, faça morada em mim. Faça isso como um convite oficial, abrindo todas as portas do seu coração para a sua doce presença. Depois que você abriu as portas do seu coração nos comentários, a primeira grande coisa que acontece quando o Espírito Santo faz morada em nós é que ele nos dá uma nova identidade. Esta não é uma mudança superficial de comportamento, é uma troca de DNA espiritual. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 que se alguém está em Cristo, nova criatura é. O Espírito Santo nos recria por dentro, mudando a nossa natureza fundamental. O exemplo mais poderoso disso na Bíblia é a história de Jacó. Seu nome significava enganador, suplantador. E ele viveu de acordo com esse nome, enganando seu irmão e seu pai. Mas após o seu encontro de rendição com Deus no Val de Jaboque, Deus mudou o seu nome para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Deus não apenas perdoou o passado de Jacó, ele o rebatizou com uma nova identidade que definia o seu futuro. É exatamente isso que o Espírito Santo faz em nós. Escolhido, ele troca a nossa identidade de pecador, fracassado ou ansioso pela nossa verdadeira identidade em Cristo, filho amado, justo e mais que vencedor. Ele começa a nos convencer de quem nós realmente somos em Deus. E essa nova percepção de identidade é o que nos dá a força para abandonar os velhos hábitos. Depois que o Espírito Santo começa a reescrever a nossa identidade, a segunda grande coisa que ele faz é nos dar uma nova percepção. Ele abre os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar a realidade como Deus a vê, antes da sua morada em nós. Nós olhávamos para as circunstâncias com olhos naturais, vendo apenas os problemas, os gigantes e as impossibilidades. A palavra de Deus nos mostra um exemplo poderoso disso na história dos discípulos no caminho de Emaús, em Lucas, capítulo 24.
Mesmo já tendo ouvido sobre a ressurreição, eles caminhavam tristes e desanimados, conversando sobre a aparente derrota da morte de Jesus. E o mais impressionante, o próprio Jesus ressuscitado começou a caminhar com eles. Mas a Bíblia diz que os seus olhos estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Eles estavam cegos para a maior vitória da história que estava bem ao lado deles. O que abriu os olhos deles, a palavra e a comunhão. Jesus começou a explicar a eles as Escrituras, e mais tarde, ao partir o pão, abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram. É exatamente isso que o Espírito Santo faz em nós. Escolhido. Ele abre os nossos olhos através da revelação da palavra para que possamos enxergar a presença e o poder de Jesus em meio às nossas circunstâncias mais comuns. Depois que o Espírito Santo nos dá uma nova identidade e uma nova percepção, a terceira grande coisa que ele faz é nos encher com um novo poder. A vida cristã não foi projetada para ser vivida com a nossa força de vontade, mas com o poder sobrenatural de Deus operando através de nós. O maior exemplo de transformação de poder na Bíblia é a vida do apóstolo Pedro. Antes do Pentecostes, no pátio do sumo sacerdote, o medo de uma simples criada o fez negar a Jesus por 3 vezes. Ele era um homem dominado pela covardia. Mas em Atos, capítulo 2, após receber o batismo com o Espírito Santo, Pedro se levanta no meio da multidão que havia crucificado a Jesus e prega com uma ousadia tão grande que 3.000 pessoas se convertem. O que mudou? Pedro não fez um curso de oratória. Ele foi cheio do poder do Espírito Santo. Para entendermos a natureza dessa ousadia, podemos olhar para a palavra grega parresia. Se pronuncia parresia. Parresia não é apenas coragem, é uma franqueza, uma confiança e uma liberdade no falar que vem diretamente de Deus. É da autoridade espiritual para proclamar a verdade sem medo da opinião ou da perseguição dos homens. A morada do Espírito Santo em você, escolhido, não é para te dar apenas sentimentos bons, é para te encher com a mesma parresia de Pedro, o poder para ser uma testemunha ousada e eficaz de Cristo neste mundo. Depois que o Espírito Santo nos enche com uma ousadia sobrenatural, uma parresia, a quarta grande coisa que ele faz é se tornar o nosso novo guia interior, ativando uma direção precisa e pessoal para a nossa vida. O escolhido não precisa mais andar na base da tentativa e erro, tentando adivinhar a vontade de Deus. Ele tem um GPS divino instalado em seu espírito, que lhe dá instruções específicas para cada etapa da jornada. A palavra de Deus nos mostra um exemplo claro e prático desta orientação no livro de Atos, capítulo 8, na história de Filipe e o eunuco etíope. Filipe estava no meio de um grande avivamento em Samaria, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo lhe deu uma ordem direta e específica: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. A instrução era ilógica, sair de um avivamento para ir a um deserto, mas Filipe obedeceu. Ao chegar lá, o Espírito lhe deu o segundo comando: chega-te e ajunta-te a esse carro. Essa direção precisa o colocou no lugar exato e na hora exata para encontrar um homem sedento pela palavra, o tesoureiro da rainha da Etiópia. E através daquela obediência, o Evangelho chegou a uma nova nação. A lição para nós, escolhidos, é que o Espírito Santo quer nos guiar com a mesma precisão. Ele quer nos dizer qual porta abrir, com quem falar e para onde ir. A nossa parte é aprender a ouvir e a obedecer à sua voz suave e específica. Depois de nos dar uma nova identidade, uma nova percepção, um novo poder e uma nova direção, a quinta e maior evidência de que o Espírito Santo habita em nós é a transformação do nosso caráter. Esta é a grande obra-prima dele, a manifestação de um novo fruto que não poderíamos produzir sozinhos.
A palavra de Deus em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, nos dá a lista deste fruto, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Note que a Bíblia não diz os frutos, mas o fruto, no singular, indicando que estas 9 qualidades são facetas de uma única obra, a formação do caráter de Cristo em nós. A presença do Espírito Santo em um escolhido não é medida primariamente pelos dons espetaculares que ele opera, mas pelo fruto que ele manifesta em seu dia a dia, especialmente quando ninguém está olhando. Para entendermos a natureza deste fruto, podemos olhar para a palavra hebraica para santo, que é kadosh. Se pronuncia kadosh. Kadosh significa separado, consagrado, diferente do comum. O fruto do Espírito é a evidência da nossa kadosh, da nossa separação para Deus. É o amor sobrenatural por quem nos persegue, a paz em meio à tempestade, a paciência com quem nos irrita e o domínio próprio diante da tentação. A lição final para nós, escolhidos, é que a maior prova de que o Espírito Santo entrou em nossa vida não está no que fazemos, mas em quem estamos nos tornando. Agora que entendemos as 5 grandes coisas que acontecem quando o Espírito Santo entra em um escolhido, a conclusão se torna clara. Ele não vem para fazer uma visita, mas para iniciar uma transformação completa e contínua. Ele nos dá uma nova identidade, uma nova percepção, um novo poder, uma nova direção e um novo caráter. A presença dele em nós é a maior de todas as dádivas, a garantia da nossa salvação e a fonte de todo o nosso poder. Não se contente em viver uma vida cristã baseada apenas em seu próprio esforço. Escolhido, abrace a parceria com o Espírito Santo. Se renda à sua obra de transformação e permita que ele manifeste o fruto e os dons de Deus através de você. Como um selo profético sobre esta mensagem e um ato de fé, comente com o número da perfeição de Deus. Digite o número 7 nos comentários, declarando que você abre o seu coração para a plenitude do Espírito Santo. Se esta mensagem acendeu, falou em seu coração, deixe a sua curtida para que o YouTube mostre este vídeo para mais escolhidos que precisam de conhecer o Espírito Santo. Compartilhe esta revelação com alguém que precisa do fogo de Deus. E se você quer continuar sendo incendiado pela palavra, inscreva-se no canal e ative o sino, para não perder nenhuma das nossas próximas mensagens.